Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos explorar a história da Igreja de Tessalônica, uma comunidade que, apesar das intensas perseguições e adversidades, floresceu em fé, amor e perseverança. Neste episódio, falaremos como a perseverança e a confiança em Deus podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida, transformando tribulações em oportunidades de crescimento. O tema de nossa reflexão é uma fé perseverante. O texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A igreja de Tessalônica nasceu debaixo de perseguição, e essa perseguição aumentou ainda mais. Os cristãos tessalonicenses tinham a fama de terem crescido na fé, de ter esperança abundante e um amor radiante. E as experiências difíceis por que passaram fez com que a fé, a esperança e o amor deles crescessem ainda mais. A felicidade do apóstolo Paulo estava no fato de perceber que a igreja de Tessalônica estava verdadeiramente sólida na sua fé, apesar das perseguições. Uma vida fundamentada na fé é marcada pela perseverança e pelo amor. Os cristãos da igreja de Tessalônica, apesar das perseguições e adversidades que enfrentaram, continuavam a crescer em sua fé e amor. A vida de todo aquele que é seguidor de Jesus é marcada por tribulações e perseguição. Veja o que Paulo escreveu a seu amado filho na fé, Timóteo. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E também, quando voltou para as igrejas que havia plantado, disse-lhes que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A vida de todo cristão deve ser vivida por meio da fé nas verdades de Deus. A fé é algo que está em constante crescimento, e uma das principais marcas de quem vive pela fé é a perseverança. Isso significa manter-se firme em suas crenças, mesmo diante dos desafios. É preciso permanecer crendo na suficiência de Cristo e sua palavra, independente das circunstâncias. É próprio do cristão que está em crescimento ter, a cada dia, uma confiança crescente em Cristo. Aquilo que pode começar como uma simples possibilidade se transforma em uma crença firme e inabalável. E isso é uma escolha, é uma decisão, é algo que deve ser feito de propósito. Viver a fé vai muito além de sentir emoções em um culto ou crer em Deus apenas para atender aos nossos próprios interesses. Significa, de forma consciente, escolher confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades. É abrir-se às verdades divinas, mesmo quando o Espírito nos desafia a repensar nossas crenças. É acreditar no poder de Deus, mesmo quando aquilo que vemos com os nossos olhos nos diz o contrário. A Bíblia nos ensina que a fé se torna verdadeira e ativa quando acompanhada de amor. Portanto, à medida que nos aprofundamos no entendimento do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nossa fé se torna cada vez mais forte e amadurecida. Uma fé que não é testada não pode ser forte. É como os músculos, ela precisa ser exercitada para se fortalecer. Uma vida acomodada pode facilmente se transformar em uma existência vazia, da mesma forma que uma fé que não é testada tende a ser fraca. A lista de heróis da fé em Hebreus capítulo 11 é composta por pessoas que enfrentaram desafios imensos. Da mesma maneira que ninguém consegue aprender a nadar sem se molhar, também é impossível desenvolver uma fé forte sem enfrentar as tempestades e dificuldades da vida. O apóstolo Paulo fala da fé perseverante
como uma forma de força interna que permite que uma pessoa não apenas enfrente os desafios da vida, mas que também os transforme em oportunidades de crescimento. Ao aceitar os desafios, essa pessoa não se deixa abater. Pelo contrário, utiliza essas experiências para se fortalecer e avançar em direção ao seu alvo, que é Cristo. A perseverança na fé e na suficiência de Cristo serve de encorajamento para não desanimar diante das dificuldades da vida. No Novo Testamento, o termo perseverança vai além de simplesmente aguardar. Trata-se de uma constância firme no Senhor, de continuar a jornada mesmo diante das dificuldades. O cristão que busca mais perseverança deve se preparar para enfrentar mais tribulações, pois estas são as ferramentas espirituais que Deus utiliza para nos fortalecer e amadurecer. Veja o que Tiago diz em sua carta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O sofrimento pode nos edificar ou nos desmoronar. Ele nos ajuda a crescer quando o aceitamos, entregamos nossa vida à vontade de Deus e, com fé, mantemos nossa confiança. Porém, o sofrimento pode nos quebrar e enfraquecer nosso testemunho quando resistimos a ele, fazemos queixas a Deus e, em desespero, desistimos. Os crentes de Tessalônica se fortaleceram ao enfrentarem as adversidades e ao compartilhar sua história, inspirando outros a se erguerem também. Deus nos lembra da importância de apoiarmos aqueles que estão ao nosso redor. Não devemos ser como o Mar Morto, que é um local árido e sem vida, mas sim como o Mar da Galileia, que pulsa de vitalidade. Nossa vida não deve ser apenas sobre nós mesmos, mas acima de tudo, sobre como podemos abençoar os outros. A dor e as dificuldades que enfrentamos são desafios que devemos aceitar, pois fazem parte da caminhada do povo de Deus e irão servir para fortalecer a nossa fé, para que possamos fortalecer a fé de outros, que possamos crescer no conhecimento do amor de Deus e assim nossa caminhada seja de completa confiança na suficiência de Cristo. Que o Senhor nos fortaleça e que cada um escolha intencionalmente confiar em Deus independente da situação. Que tenhamos uma fé perseverante e constante em Cristo Jesus e sua palavra. As dificuldades podem servir como um catalisador para o crescimento espiritual e comunitário, unindo as pessoas e fortalecendo laços de amor e solidariedade. Nesta reflexão, somos convidados a avaliarmos nossa própria fé. Estamos crescendo e nos apoiando uns aos outros, mesmo em tempos difíceis? Que possamos ser inspirados pelo exemplo dos Tessalonicenses, buscando sempre fortalecer nossa fé e amor ao próximo, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Isso demonstra que nossa jornada espiritual não é apenas pessoal, mas também um esforço coletivo, onde a comunhão e o suporte mútuo são essenciais. Que o Senhor te abençoe.